Agricultura BR agora traz em destaque o mercado de fertilizantes, cenário de oferta e demanda e também alguns noticiosos internacional que mostram balanços trimestrais ruins para algumas empresas que trabalham com fertilizantes no mundo, multinacionais. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com Marcelo Melo, ele que é head de fertilizantes da Stonex e também analista deste mercado. Marcelo, como que nós temos hoje esse quadro de oferta e demanda de fertilizantes influenciando aqui as culturas trabalhadas no Brasil? E aí eu falo principalmente da soja 24, 25, agora muito próximo a começar a semeadura, claro, se chover. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Olha, então, nós estamos aí nos aproximando do momento do plantio, né? Começa normalmente a partir de meados de setembro para final de setembro, desde que tenhamos chuva conveniente, né? Adequada. E então nós já estamos no começo de agosto, a gente tem um mês e pouquinho para chegar nisso. E bom, a situação é tranquila. Nós até fazemos uma pesquisa, já mencionei outras oportunidades aqui, a cada 3 meses, e ela está sendo feita agora. Começamos exatamente dia 1º de agosto, então estamos com 3, 4 dias de pesquisa, e já vimos parte das respostas, digamos, talvez uns 15, 20% das respostas que a gente espera obter já foram dadas. E nós estamos razoavelmente adiantados com relação ao ano passado, né? Inclusive, se pegarmos especificamente o Mato Grosso, está praticamente concluída a compra. Então, em outras áreas ainda falta alguma coisa a ser comprada. Nós não prevemos nenhum problema. Há um certo aperto para o mercado de MAP, mas os line-ups estão altos e o produto será entregue, acho que sem nenhum problema. Não vamos ter, inclusive, problemas de logística, acredito eu, né? Só os problemas normais mesmo, sempre dá um nozinho por lá. Então essa é a situação, está sob controle e tranquilo o mercado nesse aspecto. Marcelo, hoje na abertura aqui do Agricultura BR, nós trazemos logo no primeiro bloco alguns fatores que são ligados à economia, ao mercado financeiro e, por que não dizer, da política também. Mas o fator de existir temores em relação a uma possível recessão norte-americana, baseada nos números que estão sendo apresentados pela economia daquele país, de PIB, de expectativas, de acionamento de seguro-desemprego, que trazem todo esse movimento, fizeram com que as bolsas, nesta segunda-feira, mais uma vez, despencassem, dólar disparasse em todo o mundo, aqui no Brasil chegou a R$ 5,80. E é nesse aspecto que eu entro com você em relação a esse tema. Quando a gente vê ali o dólar ali a 5,80, agora está em 5,75, em alta ainda, mas em 5,75, a gente já vê um porto pagando R$ 145 a saca para a entrega da soja em setembro, por exemplo. O que acontece no caminho inverso, porque é que a gente importa boa parte desses fertilizantes, como é que isso é absorvido aí pelo setor da agricultura? Tem muita gente para comprar ainda ou para pagar e vai pagar no dólar neste valor? Olha, como eu disse, eu acho que a maior parte do fertilizante que será consumido já foi negociado. O pagamento é outra circunstância, porque sempre, muitas vezes, tem um pagamento a prazo, mas o preço possivelmente já foi fechado, inclusive no aspecto dólar. Logicamente, ainda falta alguma coisa, talvez falte ainda 10, 15%, a gente tem que concluir a pesquisa, ela não está, a gente acabou agora de começá-la, né? Mas a maior parte já foi. Agora, o que ocorre também, Fabiano, tem alguns aspectos interessantes que estão envolvidos na equação que você colocou. Primeiro é o seguinte: se nós tivermos uma recessão, viermos a ter uma recessão, não é certo ainda, mas se isso vier a ocorrer, normalmente o mercado agrícola ele está razoavelmente bem protegido. É possível que ele sofra também, mas ele tende a sofrer menos. E, portanto, os fertilizantes também, porque se o Brasil tem que plantar porque o mundo precisa produzir, né, proteína animal
e produzir comida, e tudo isso está na base, o que o Brasil fornece, os fertilizantes vão rodar bem por aqui. Agora, por outro lado, se você tem todo esse receio da recessão, o dólar está subindo. E isso está impactando, inclusive no curto prazo, como o dólar sobe e as bolsas todas caem, as commodities começam a cair, e até por conta de um possível aumento de taxa de juros, alguma coisa, e daí isso aí interfere fazendo os preços do fertilizante, se o dólar está subindo, o fertilizante está subindo também. Agora, esse é um efeito, na minha opinião, mais de curto prazo, porque no momento que a situação se acomodar, o mercado agrícola, como eu estou dizendo, ele tende a estar mais protegido do que outros mercados industriais, por exemplo. Muito bem, Marcelo. Marcelo, e aí para encerrarmos aqui a nossa conversa, a nossa equipe acompanha alguns relatórios, alguns balanços também de empresas que são ligadas ao agronegócio, e algumas multinacionais, elas apresentaram na última semana balanços financeiros do trimestre, e algumas que são ligadas ao ramo de fertilizantes com balanços financeiros. Isso está ligado ao mercado em si neste momento, ou ao comparativo de um outro momento no qual estava muito positivo esse mercado? O que a gente pode pensar a respeito deste fator? Se nós olharmos um pouco mais para trás, se nós pegarmos os preços de fertilizantes no ano de 22, ainda apesar das quedas começarem a ocorrer a partir do segundo semestre, o primeiro semestre foi fortíssimo, né? Então nós chegamos aos recordes de preços de fertilizantes por volta de abril, maio de 2022. Depois, a partir de julho, agosto, a gente começa a cair. Mas ainda assim, os preços eram muito altos. Então, se você comparar os balanços de final de 2023 com os balanços de final de 2022, realmente dava para ver uma situação muito difícil para a maioria das empresas do mercado de fertilizantes. Mas agora o mercado se estabilizou, então elas estão tendo que realmente se recolocar. Algumas delas têm problemas estratégicos que estão impactando nas suas operações. Os preços de fertilizantes estão mais baixos, o que também torna a operação delas mais, vamos dizer, desafiadas, né? Elas têm que se desafiar para conseguir sobreviver no mercado onde os preços ainda estão mais baixos. Exceção feita ao fósforo, que está ainda alto, o mercado de fósforo está um pouco apertado, então os preços estão um pouco mais altos do que estão os de nitrogênio e o de potássio. Então eu acho que tudo isso junto é que gera essa situação ainda de balanços não tão bonitos.